Boa noite. Eu sou Andréa Sanjade, uma das editoras do site Benedito Nunes. Hoje, 27 de fevereiro de 2024, completamos 13 anos sem a presença física do professor Benedito. A contribuição de Benedito Nunes para os estudos da obra de Nietzsche é o tema da conversa que celebramos com os professores Oswaldo Giacoia e Henri Bournet. Oswaldo Giacoia e Henri Bournet dispensam maiores apresentações, mas eu vou fazer uma breve introdução. Professor Oswaldo Giacoia Júnior é filósofo, professor de filosofia e escritor, professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, professor do programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná. Sua pesquisa concentra-se na área de filosofia moderna e contemporânea, com ênfase em história da filosofia, ética e filosofia do direito. Entre inúmeros livros, destacamos Nietzsche, O Humano como Memória e como Promessa, Nietzsche versus Kant, um debate a respeito de liberdade, autonomia e dever, Heidegger e o pensamento oriental, Além do princípio do prazer, um dualismo incontornável, e Labirintos da Alma. O professor Henri Bournet é cantor, compositor e professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Autor, entre outros livros, de Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil. Para ler O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, e Espelho Musical do Mundo, além do pequeno e belo livro Meio-Dia. A conversa, especialmente organizada para esse dia 27 de fevereiro, ficará de modo permanente no YouTube do site Benedito Nunes e abre o calendário de atividades para o ano de 2024. Agradeço aos professores Oswaldo e Henri a generosa acolhida ao nosso convite e passo a palavra ao professor Henri, a quem confio a condução do diálogo. Obrigado, Andréia, pelo convite, também irrecusável, para estar aqui hoje conversando com o Oswaldo sobre nosso mestre. E, enfim, eu tenho aqui algumas questões para ele. Na verdade, estamos aqui para ouvi-lo, né? Então, eu vou intervir o mínimo possível, né? E para deixar, enfim, o Oswaldo livre para rememorar, para relembrar e para comentar a presença do Benedito, né, no cenário filosófico brasileiro e, mais especificamente, centrado, né, na questão da leitura de Nietzsche, que é uma coisa muito importante para todos nós, né, que estudamos Nietzsche no Brasil. Mas antes de... Oswaldo, eu queria tomar a liberdade de voltar um pouco no tempo, assim, voltar um pouco no passado, porque você e o Benedito tiveram uma relação muito próxima durante muito tempo, né? Eu me recordo da sua presença em Belém em diversas ocasiões e a relação que você teve com ele me pareceu sempre muito próxima e muito respeitosa. Então eu queria começar daí. Em que contexto vocês se conheceram? Que laços iniciais os aproximaram? Qual é a sua impressão, né, sobre essa época? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer a Andréia pelo convite para essa oportunidade aqui, agradecer também ao Henri e dizer da minha imensa alegria, da minha satisfação de estar aqui nessa ocasião privilegiada de homenagem ao professor Benedito Nunes, nessa data tão significativa.
realmente, para mim, é uma grande honra e uma distinção pela qual eu sou profundamente grato e reconhecido. De fato, eu posso dizer que tive a oportunidade de manter um relacionamento com o professor Benedito Nunes, não tão intenso e próximo como eu gostaria que tivesse sido, em virtude de várias circunstâncias, mas, mesmo assim, eu fui agraciado pela possibilidade de manter com ele diálogos, encontros que marcaram profundamente a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Já como estudante de filosofia, eu conhecia a obra do professor Benedito Nunes, na verdade, uma referência intelectual, cultural, não apenas brasileira, mas internacional. A obra dele no campo da relação entre filosofia e literatura era, para mim, uma fonte, né, de estudo e de interpretação, uma das mais importantes durante a minha formação acadêmica, sem conhecer ainda o professor Benedito Nunes. E a partir do momento em que, ao longo da minha trajetória intelectual, eu fui me aproximando cada vez mais de uma ocupação intensificada com o pensamento de Nietzsche, mais avultou a presença do professor Benedito Nunes e da obra do professor Benedito Nunes. E, em particular, devo confessar aqui, o que mais me atraía era justamente o vértice, o ângulo, a perspectiva pela qual o professor Benedito Nunes lia e, digamos assim, não se interpretava, mas efetivamente se apropriava do pensamento de Nietzsche. Ou seja, o ângulo que destaca a fecunda relação entre a filosofia e a literatura, as artes em geral, entre a filosofia e a poesia em particular, mas entre a filosofia e as artes. E é justamente isto que fazia, para mim, objeto de uma fascinação, uma atração bastante grande pelos livros do professor Benedito Nunes. Evidentemente, sempre me impressionou o fato de que, bem antes de uma recepção mais contemporânea da obra de Nietzsche no Brasil, depois do final dos anos 70, início dos anos 80 e daí em diante, já o professor Benedito Nunes lia Nietzsche, interpretava Nietzsche de maneira vanguardista e original, né, de modo a, digamos, dissociá-lo das apropriações de uma leitura política que via em Nietzsche um precursor do pensamento autoritário, do pensamento nazifascista, e isto, em Benedito Nunes, não acontecia, pelo contrário, e eu diria que, assim como Antônio Cândido, já muito precocemente, na história da recepção de Nietzsche no Brasil, inaugurava uma maneira de ler Nietzsche, que é a maneira que depois seria, então, tornada, eu diria, quase que diretriz de orientação para o trabalho de interpretação sobre Nietzsche, no interior do qual eu incluo a minha própria atividade. Então, desse ponto de vista, o professor Benedito Nunes realmente tem uma função, ocupa um papel cuja importância mal pode ser exagerada por nós. Isto não só do ponto de vista daquilo que ele produz como filósofo, mas também daquilo que marca a trajetória acadêmica dele como professor. Eu vejo com muita alegria que o professor Benedito Nunes foi responsável pela formação de uma geração toda de pesquisadores, de docentes, de professores. Eu não vou citá-los aqui nominalmente, mas que eu considero assim personalidades da maior importância no cenário universitário, acadêmico e cultural brasileiro. Vários daqueles que se formaram
sob a égide da pessoa e da obra do professor Benedito Nunes. Não vou citar nominalmente pessoas aqui para evitar constrangimentos, mas eu posso dizer que isto é uma marca bastante significativa do trabalho do professor Benedito Nunes. Eu queria dizer que, do ponto de vista do depoimento pessoal, eu gostaria muito de destacar algumas coisas que me marcaram profundamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, relativamente aqui a isto que nos ocupa de maneira mais imediata, quer dizer, o Nietzsche de Benedito Nunes, que uma das primeiras vezes, se não talvez a primeira vez, em que eu fui chamado aqui no Brasil para me pronunciar em um congresso de âmbito internacional sobre o tema que talvez há décadas tenha ocupado o meu trabalho sobre Nietzsche, o tema do niilismo, foi precisamente por meio do professor Benedito Nunes. Um convite que me foi endereçado no início da década de 90 do século passado, aí para a Universidade Federal do Pará, em Belém, em um congresso internacional, cujo título, salvo engano da minha parte, concebido pelo professor Benedito Nunes, era A Crise da Razão. E, na ocasião, eu acabava de voltar de um período de pós-doutorado em Berlim e eu fui surpreendido pelo convite, justamente um convite muito amável, para falar sobre este tema, o tema do niilismo, em Nietzsche especificamente. É claro que eu sei que o professor Benedito Nunes tinha uma preocupação muito grande com a temática do niilismo, ele próprio escreveu sobre isso, ele próprio escreveu sobre isso em relação a Nietzsche, mas foi para mim, talvez eu deva dizer com um pouquinho de atrevimento, foi uma grande satisfação, quase eu diria uma espécie de surpresa que me enchia de alegria, o fato de que um intelectual do porte do professor Benedito Nunes, que eu não conhecia pessoalmente, diga-se de passagem, tivesse espontaneamente tomado a iniciativa de me convidar para uma conferência nesse âmbito sobre esse tema. E aí, então, foi o meu primeiro encontro pessoal com o professor Benedito Nunes, e desde aí, então, nós tivemos vários outros encontros pessoais. Eu sou profundamente grato a ele, porque nessa ocasião ele, digamos, dialogou comigo de uma maneira hiper generosa, como era, aliás, do feitio dele, e nós nos pusemos, então, em contato sobre várias questões de interesse comum que diziam respeito precisamente à temática da crise da razão e do niilismo em Nietzsche, tal como ele o via e como eu também o via. E daí se desenvolveu, digamos assim, um frutífero relacionamento, troca de perspectivas, de pontos de vista, que nos aproximou em várias ocasiões. Outra delas, eu me lembro, eu tinha sido convidado para um mini curso, de novo, em Belém. O professor Benedito já não estava mais ativamente participando de modo frequente das atividades do curso de filosofia da universidade, mas ele gentilmente se aproximou desse período em que eu estive mais longamente em Belém, e não só dialogamos novamente sobre Nietzsche, como ele também, de novo, de modo hiper generoso, me fez um convite pessoal para ir à casa dele, conhecer a proverbial biblioteca Benedito Nunes, né? Então,
eu tive, digamos assim, a felicidade, eu diria mais uma vez, um imenso privilégio de passar uma tarde com ele, conversando sobre filosofia e sobre literatura, conversando sobre Clarice Lispector, conversando sobre Oswald de Andrade e, igualmente, sobre filosofia, sobre Sartre, sobre Camus, sobre Nietzsche, etc., e, evidentemente, sobre Heidegger. E também, ainda deste ponto de vista, eu gostaria de destacar dois outros aspectos. Eu teria inúmeros, Henri, inúmeros para dizer, mas eu vou me concentrar para não ficar falando tanto a respeito desse único aspecto. Eu queria me referir aqui a um ponto muito importante. Nós tivemos ocasião, durante o período em que eu estava como professor não aposentado ainda da Unicamp e em contato muito estreito com pessoas que eram muito próximas do professor Benedito Nunes, nós o convidamos inúmeras vezes para colóquios na Unicamp, em particular colóquios sobre Heidegger. E lá, então, nós tivemos ocasião de renovar as nossas conversas, as nossas discussões, não só sobre Heidegger, mas também sobre Nietzsche e sobre filosofia em geral. Eu queria dizer a você uma das coisas que eu fico feliz de poder registrá-la publicamente. A conferência mais impactante para mim, que trouxe a interpretação até hoje, para mim, insuperável do extraordinário livro de Heidegger sobre o Ereignis, o acontecimento apropriador, foi feita por Benedito Nunes num dos colóquios Heidegger da Unicamp. Olha, eu tenho frequentado, você sabe, os, digamos, vários centros universitários, não só no Brasil, fora do Brasil, e, sinceramente, esta interpretação do livro do Heidegger sobre o Ereignis por Benedito Nunes, ela é, na minha opinião, alguma coisa de preciosíssimo. E em todos os meus trabalhos que, digamos, de alguma maneira, ousaram se aproximar do tema do Ereignis, eu sempre tive em mente a interpretação do professor Benedito Nunes. Essa é uma coisa que eu gostaria de registrar aqui. Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso publicamente, mas essa é uma oportunidade em que da qual eu faço uso para fazê-lo, né? Foi realmente extraordinário, com uma continência muito própria do despojamento, da modéstia do professor Benedito Nunes. Aquilo era realmente um vulcão, né? Era uma coisa absolutamente extraordinária, como alguém tinha podido penetrar em camadas tão profundas do pensamento heideggeriano e praticamente reconstituí-lo A na sua sua... trajetória inteira que levava ao acontecimento apropriador. Inúmeros outros congressos eu estive com o professor Benedito Nunes, e eu queria me lembrar agora, para encerrar aqui, duas, né? A primeira delas foi a uma homenagem feita ao professor Benedito Nunes nos 80 anos, seu aniversário de 80 anos, quando eu pude, então, apresentar na mesa com ele, né, um pequeno texto sobre Hölderlin, Heidegger, o logos filosófico e o logos poético, filosofia e poesia. Foi, para mim, realmente algo extraordinariamente importante. Esse ponto, o Nietzsche estava sempre lá, né? Na verdade, a leitura de Hölderlin e Heidegger era via Nietzsche, e acho que o professor Benedito Nunes percebeu muito bem que também ele próprio estava implicado naquela leitura que era apresentada em homenagem a ele. E, por fim, para terminar, obviamente, Oswald Canibal, né? Aí eu acho que a interpretação da antropofagia de Oswald de Andrade por Benedito Nunes diz muito a respeito do Nietzsche de Benedito Nunes.
Então, pode-se dizer que a tua primeira ida a Belém foi para aquele congresso sobre a crise da razão. É isso mesmo? A tua relação com Belém nasce ali, porque, se você me permite dizer isso, uma das coisas mais marcantes desde que a gente começou a se relacionar em 98 foi sua admiração pela cidade. E parece que ela tem muito a ver com a relação com ele, não é isso? Sem sombra de dúvida, Henrique, sem sombra de dúvida. Foi no início dos anos 90 que ele me convidou para ir para lá. Uma surpresa para mim, porque eu, na verdade, o conhecia, admirava muito, mas eu nunca tinha tido um relacionamento pessoal com ele. Mas eu acredito, é possível, eu não posso te dizer isso com garantia plena, mas eu acho que houve uma ocasião anterior em que eu fui também a Belém, mas eu diria que me marcou mesmo foi essa no início dos anos 90. Uhum. Eu queria então voltar um pouco agora, Oswaldo, e tocar em alguns pontos específicos, assim que você já até antecipou. O primeiro deles é relacionado à recepção da obra de Nietzsche no Brasil, né? A gente sabe que ela tem muitas fases e essas fases são muito desiguais também, né? Não existe uma recepção homogênea, nem sequer uma recepção estritamente acadêmica. Houve uma recepção jornalística, literária, equivocada, acertada, enfim, essa recepção tem muitas faces, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Benedito na leitura. Você rapidamente tocou nesse ponto em relação à apropriação nazista, né? Mas eu queria que você delimitasse um pouco mais o significado do Benedito na década de 70, por exemplo, quando não havia ainda uma recepção consolidada no Brasil, porque eu não sei se você concorda comigo, mas o Bené também pertence a um outro momento da pesquisa, muito diferente dessa que marca, por exemplo, a sua geração e, consequentemente, a minha geração também, que é a especialização, né? Eu tenho a impressão, se eu estiver errado, me corrija, que o Bené pertence a uma época que também, onde também a gente poderia enquadrar o Antônio Cândido e tantos outros nomes, né? E como é que você hoje situa a importância da abertura que o Benedito promoveu, por exemplo, em relação a Nietzsche, no momento em que Nietzsche era um autor constantemente rejeitado, até mesmo pela esquerda brasileira. Isso a gente sabe através do Antônio Cândido, né, que quando escreveu O Portador, logo depois do pós-guerra, foi muito criticado pela esquerda, né, porque ainda, até nos ambientes mais progressistas do Brasil, o nome de Nietzsche estava atrelado ao nacionalsocialismo, né? Então, qual a importância do Benedito para a abertura desse caminho sem volta de leitura de Nietzsche, enfim, que explica tudo o que aconteceu depois, né? Olha, Henri, na minha opinião, você tem razão. De fato, eu acho que o Benedito Nunes pertence a uma época anterior àquela em que a pesquisa trilhou caminhos de especialização extremamente demarcados e, de alguma maneira, restritos, né? A especialização se tornou, de fato, muito mais estreita em seus horizontes e pessoas como o professor Benedito Nunes ou mesmo Antônio Cândido, etc., caracterizam, né, uma outra época, um outro cenário da pesquisa filosófica no Brasil. Acho que você tem toda a razão. Mas, no que diz respeito àquilo que constitui o cerne da sua questão, eu diria, bom, nesse momento, no momento de intervenção do professor Benedito Nunes, reinava ou imperava uma espécie de veto em relação à obra do Nietzsche no campo da filosofia, porque Uhum, ele não era considerado filósofo, né? Não havia, não só havia esta, digamos assim, mácula ou esse estigma uhum, do pensador
digamos, que preconiza a mentalidade autoritária, em particular o nazifascismo, o Nietzsche, digamos, ideólogo do nazifascismo, né? Não só havia isso, mas havia também, além disso, uma espécie de posição consolidada de que não se tratava propriamente de filósofos. Uhum. Filósofos eram os pensadores, digamos assim, sistemáticos, né? Filósofos eram Descartes, eram Kant, eram Hegel, né? Fichte, enfim, Uhum. eh, sejam pensadores que provêm da tradição continental ou mesmo anglo-saxônica, mas filósofos eram tidos e considerados em um certo número, em uma certa classe muito restrita. Autores, embora você nunca possa dizer, por exemplo, que Platão seja um pensador sistemático, mas mesmo que você acuse a inexistência de um sistema em Platão, você tinha, digamos assim, o peso da tradição, né, que fazia com que, na galeria dos filósofos, o Nietzsche não ocupasse lugar de maneira nenhuma. Então, ou era, digamos assim, alguém que era recepcionado como artista, em particular como poeta, né? Ou então havia uma recepção, como você disse, jornalística, muita recepção no campo das belas artes, stricto sensu, mas no campo da filosofia, não, né? E nesse momento, então, eu acho que é muito importante que autores, pensadores, pesquisadores, como o professor Benedito Nunes, reconhecessem, digamos assim, a natureza e a potência genuinamente filosófica do pensamento de Nietzsche. Sem dúvida nenhuma, em uma relação estreita e fecunda com as outras áreas da cultura, em particular com as artes, né, mas também com as outras áreas das ciências humanas, mas também no seu conteúdo genuinamente filosófico e no seu modo de questionamento genuinamente filosófico. Então, isto eu acho que realmente é uma virtude de que o professor Benedito Nunes, antes de que nós conhecêssemos livros que depois se tornaram seminais, como interpretações de Nietzsche enquanto filósofo, para me referir a um deles, o livro do Deleuze sobre Nietzsche e a filosofia, Uhum. né, do início dos anos 70, final dos anos 60, o trabalho, por exemplo, dos franceses que se empenharam, como Deleuze e Foucault, na reapropriação da obra de Nietzsche na França, data do final dos anos 60, e, portanto, mais ou menos coincidentemente com aquilo que o professor Benedito Nunes fazia aqui, mas não conhecíamos ainda nem o livro do Deleuze sobre Nietzsche e a filosofia. E já havia uma leitura de Nietzsche filósofo feita aqui, né, pelo professor Benedito Nunes, ao arrepio, portanto, a contrapelo daquilo que seria o preconceito contra Nietzsche, né, tanto do ponto de vista das hostes da filosofia acadêmica, quanto, por exemplo, do pensamento de esquerda no Brasil. E você diria que a leitura do Benedito foi marcada decisivamente pela interpretação de Heidegger, ou que houve também na leitura dele algo que se desprendeu, digamos assim, do que Sem em sombra de Heidegger dúvida, era sem mais. sombra de dúvida, Henri, sem sombra de dúvida. Não há menor dúvida que a leitura que o Benedito Nunes faz de Nietzsche, ela está, de alguma maneira, digamos, ligada ao pensamento de Heidegger, mas eu diria, Henri, não está ligada sob a forma de um atrelamento subsidiário ao pensamento do Heidegger, de jeito nenhum. Uhum. Ela está ligada ao modo como o Benedito Nunes lê Heidegger. Portanto, é uma apropriação original da própria, eu diria, do próprio empreendimento heideggeriano, tanto da ontologia fundamental quanto do segundo Heidegger, né, pelo Benedito Nunes, mas isso tem a ver com o pensador Benedito Nunes, e não
como alguma coisa tributária do pensamento do Heidegger. E eu acho, em resposta à sua pergunta, eu diria ainda mais. Quer dizer, não é só o contributo, digamos, do approach heideggeriano, mas toda a ambiência da filosofia continental europeia que o Benedito Nunes destilou no seu próprio pensamento e no seu próprio ensino, né? Ou seja, aquele momento do pensamento francês, digamos, contemporâneo, né? Que eu acho que foi assimilado pelo Benedito Nunes na sua própria interpretação de Heidegger, e essa interpretação eu considero bastante original. E quando isso fica, para mim, marcado no livro o Heidegger, o Nietzsche de Heidegger. Eu E pergunto você isso, Oswaldo, não é porque não me simplesmente uma reprodução das teses do Heidegger sobre Nietzsche, como Uhum. você bem sabe disso. Eu toco nesse ponto, nesse vespeiro aí, porque não me parece justo, por exemplo, você criticar, como a gente já ouviu, eu já ouvi mesmo, críticas à leitura que o Benedito fez do Nietzsche, justamente porque estava pressuposto uma espécie de contaminação heideggeriana na leitura. E eu sempre vi isso de uma outra maneira, e eu queria saber se você concorda com ela. Por exemplo, não existe um livro sobre Nietzsche especificamente escrito pelo Benedito, né? Ele nunca escreveu um livro sobre Nietzsche. No entanto, nos pequenos manuais de estética, nos livros sobre Heidegger, nos livros sobre Clarice Lispector, é muito raro você passar por um livro do Benedito, seja de crítica literária, seja de interpretação filosófica, que a presença de Nietzsche não esteja lá. Ora de maneira mais ou menos definida, demarcada, né? Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas é também uma outra forma de utilizar Nietzsche, né? Será que essa forma tem um pouco a ver com a lição Foucaultiana, deleuziana, do Nietzsche instrumentalizado, assim, né? Que acaba enfim, proliferando, né? Se diluindo em outras formas de trabalhar. Eu pergunto isso porque é muito diferente do que nós fazemos hoje, né? Do que você fez, do que a geração que veio depois fez, do que a minha geração faz. Quer dizer, é um uso que muitas vezes a gente pode, de maneira muito negligente, considerar uma leitura superficial, por exemplo, né? Então você vai ler o manual de estética do Benedito e pode aparecer eventualmente uma relação de Nietzsche com o irracionalismo, por exemplo, né? Por isso eu pergunto se isso tem a ver com um momento específico de recepção ou com o uso muito próprio que ele tenha feito da obra de Nietzsche, né? Mas, bom, isso já abre um pouco, eu já vou me antecipar um pouco também e abrir caminho para uma questão importante que você pode responder na sequência a essa primeira observação. Sem Nietzsche, aquela que eu considero a interpretação mais original do modernismo feita na filosofia brasileira seria completamente diferente. Então, como é que você entende ainda hoje a perenidade da interpretação do Benedito sobre o modernismo a partir de Nietzsche, que marca até mesmo a antropologia contemporânea mais recente, né? Quer dizer, o papel do Benedito é maior do que a gente muitas vezes supõe. Henri, eu estou, de novo, inteiramente de acordo com você. Eu vou só tentar aportar algum tipo de, digamos, elemento do meu testemunho pessoal, mas que, no fundo, é inteiramente concorde com aquilo que você disse. Bom, em primeiro lugar, eu reitero aquilo que eu disse um pouco antes, né? Eu não creio que a leitura que Benedito Nunes faz de Nietzsche seja uma leitura que simplesmente repõe a interpretação que Heidegger faz de Nietzsche. Não, não creio que seja isso. Eu penso
numa outra chave. Eu acho que o Benedito Nunes tem uma interpretação original própria de Heidegger, e no interior desta interpretação de Heidegger, Nietzsche ocupa um lugar. E este lugar é um lugar muito importante, porque eu, digamos, percebo que ele reverbera em várias outras produções do Benedito Nunes, que não unicamente sobre Heidegger, e que não unicamente no livro sobre o Nietzsche de Heidegger. Então, ele vai aparecer ali tangenciando, digamos, interdisciplinarmente com outras preocupações do Benedito Nunes, como, por exemplo, a teoria literária, que você bem percebeu, né, em que o Nietzsche vai aparecer, ou então em textos sobre história da filosofia, mas não se trata aí daquilo que a gente diz de uma interpretação estrito sensu do pensamento de Nietzsche, especializada do pensamento de Nietzsche, mas, digamos, de ângulos de visão pelos quais, a partir do modo como Benedito Nunes entende a filosofia, ele interpreta também o pensamento de Nietzsche. E aí eu acho que esse segundo ponto que você toca, olha, realmente eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre ele. Eu acho que o entendimento do modernismo pelo Benedito Nunes aqui no Brasil, de alguma maneira, é aurido um pouco a partir da sua frequentação da obra do Nietzsche, e isto que se produz a partir daí, né? E eu acho que aqui o Oswald Canibal é uma coisa que é muito importante para os desdobramentos posteriores, ainda quando o Benedito Nunes não seja nominalmente citado, o que é uma pena, né? Mas compreender o modernismo e compreender como Nietzsche pode servir, digamos, de alguma maneira, como, digamos, chave de leitura do modernismo brasileiro e, portanto, da história de formação do pensamento brasileiro e da cultura brasileira, isso eu acho que o Benedito Nunes realmente é, de fato, um precursor e uma figura incontornável. Então, eu acho que... Eu ia tocar nesse ponto de maneira educada, mas você já tocou. Quer dizer, às vezes você lê artigos e até livros mesmo sobre o modernismo, e muitas vezes aparece essa conexão entre Oswald e Nietzsche como se fosse algo dado. É, E Benet não está citado, mas, na verdade, isso é uma herança indireta dele, né? é isso que eu ia dizer. Aliás, não vou repetir, porque você é especialista nisso, você sabe disso, inclusive, muito melhor do que eu. Mas é uma lástima que esse silêncio, né, não tenha sido levantado até hoje, porque eu acho que é uma fonte muito importante para a nossa própria pesquisa relativamente aos estudos de filosofia no Brasil. Você acha que já era a hora da gente, por exemplo, estudar o Benedito Nunes nos cursos de graduação? Assim, isso não seria... eu digo mesmo, não colocá-lo em bibliografia secundária, eu digo uma reflexão integral sobre a obra de Benedito. Isso não falta um pouco, Oswaldo? Esse cuidado com a leitura dos nossos pares, assim, a obra do Benet não tem estofo para isso? O que você acha? Henri, eu, nesse momento, não saberia te dizer de pronto se seria o caso de inseri-lo entre os pensadores que nós trabalhamos nos cursos de graduação, né? No cânon, digamos assim, do ensino filosófico universitário, mas certamente um debate sobre filosofia no Brasil, o que é que significa filosofia no Brasil, não pode passar ao largo de jeito nenhum da importância cardinal da obra do Benedito Nunes. Não só da obra, mas da pessoa do professor Benedito Nunes e da sua atuação em todos os registros da vida cultural brasileira, como pesquisador, como docente, como pensador e como, digamos,
alguém que contribuiu enormemente para um pensamento vigoroso e original, tanto da filosofia quanto da crítica literária no Brasil. Eu quero citar aqui, por exemplo, um livro como A Passagem para o Poético, que é realmente algo seminal, né? Esse livro, eu acho que mereceria uma ocupação bastante intensa e bastante cuidadosa da parte daqueles que se interessam por filosofia no Brasil. Eu queria, já caminhando para o final, não sei se é uma digressão, mas eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento, porque você está preparando um livro que vai, de certa maneira, abordar de um ponto de vista muito especial, muito específico, a contribuição de Bruce Albert e Davi Kopenawa na história recente, né, da nossa vida cultural, assim, da nossa vida social. E o livro mais esperado aí por todos nós vai ser com certeza este. E não vou te pedir nenhum spoiler do livro, não, mas eu queria saber se você passa no livro por esse aspecto da antropologia contemporânea. Eu estou falando de maneira bem específica sobre a obra de Viveiros de Castro, que é um intérprete que você utiliza muito. Você concorda comigo que a leitura que Viveiros de Castro vem desenvolvendo no Brasil sobre o pensamento ameríndio, e ele muitas vezes cita Benedito Nunes em várias circunstâncias, né, direta ou indiretamente. Mas aí eu queria te fazer uma questão mesmo que me ocorre e me incomoda bastante. O Vieira de Castro costuma dizer que Metafísicas Canibais é um livro deleuziano. No entanto, quando a gente lê esse livro uma, duas vezes, quando a gente mergulha nele de verdade, a impressão que dá é que tem um traço aí deleuziano que, na verdade, é uma origem nietzschiana, né? A crítica da razão, a necessidade de voltar-se sobre uma espécie de fonte primitiva, né, instintual, racional, um passo atrás, né? Parece que a salvação não está no futuro, mas no passado, né? E eu tenho a impressão, quando eu leio os tratados de antropologia contemporâneos, assim, brasileiros, que a interpretação que o Benedito deu ao Oswald, ao projeto da Revolução Caraíba, a partir de Nietzsche, de certa maneira confirma essa minha desconfiança, embora ninguém escreva muito sobre essa conexão, né? Isso faz sentido para você? Quer dizer, essa interpretação do Oswald, de fato, é precursora do que há de mais avançado na antropologia? Você concorda com isso? Bom, Rui, nós estamos hoje aqui, digamos, praticamente em plena sintonia, né? Então, de novo, concordo inteiramente com você. Eu vou pedir um minutinho de tempo para me estender um pouquinho a respeito de uma comparação que eu acho pertinente, não para responder o que você disse, porque eu acho que não há o que responder, comungamos do mesmo ponto de vista, mas é muito comum esta opinião de que Metafísicas Canibais é um livro deleuziano, de que a antropologia do Viveiros de Castro é, digamos, marcada por uma interpretação, por uma recepção e uma incorporação da obra do Deleuze. Eu aproveito essa ocasião para agradecer aqui a indicação que você faz do livro que deve sair, provavelmente ainda esse ano, a respeito dessa questão
Nietzsche, Viveiros de Castro, mas eu gostaria de fazer aqui uma aproximação entre essa opinião e aquilo que eu disse anteriormente sobre o modo como o Nietzsche do professor Benedito Nunes, de certa maneira, transpira e aparece através do Heidegger, do Benedito Nunes. Então, veja, eu creio que dizer que Metafísicas Canibais é um livro deleuziano é esquecer que ele é um livro leibniziano, que ele é um livro que, de certa maneira, está muito próximo do Bergson. Então, quer dizer, claro, existe, sem dúvida nenhuma, no caso, a presença, a marca, o assinalamento do Deleuze, que é fulcral, mas existe também essa abertura enorme para outros pensadores que são igualmente decisivos para aquilo que o livro vai tratar, né? Ora, em relação à questão do perspectivismo, de novo vai aparecer o Deleuze como sendo o grande, digamos assim, mentor do perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro. Isso, inclusive, é reconhecido em vários momentos, porém, é preciso que a gente não se esqueça de que o perspectivismo e a abertura intercultural que o perspectivismo promove e, sobretudo, que o perspectivismo realiza em termos de um diálogo entre filosofia e antropologia, está presente fundamentalmente em Nietzsche. E que, se a questão do modernismo no Brasil e a questão do entendimento do Brasil, da perspectiva de entendimento no Brasil, tem a ver com Oswald, então tem a ver com Nietzsche também. E tem a ver, certamente, incontornavelmente, com a, digamos assim, devoração oswaldiana de Nietzsche, né, como momento fundamental para a compreensão do modernismo. E, neste sentido, se o Oswald e o modernismo brasileiro, né, de alguma maneira, exercem uma influência determinante na construção do perspectivismo ameríndio em Viveiros de Castro, então não dá para dizer, mesmo que o próprio Viveiros de Castro não cite Nietzsche com regularidade e frequência, que o perspectivismo é, digamos assim, genuinamente nietzschiano e genuinamente derivado do trabalho feito na genealogia da moral. Então, essa contra-antropologia a que se refere aí o Viveiros de Castro em relação ao trabalho extraordinário do Albert e do Schopenhauer, acho que tem a ver com o perspectivismo e, aí sim, na origem, com Nietzsche. É um pouco o que eu pretendo defender nesse livro que deve aparecer nos próximos tempos aí. Bom, a vontade que dá é continuar conversando aqui, mas a gente precisa também não transformar um vídeo num monumento, né? Mas eu quero, se você me permitir ainda, fazer uma última observação relacionada à tua fala mais recente, né? Que eu assisti aqui em Lisboa, onde eu estou nesse momento, que parece ter causado assim uma inquietação nos nietzschianos, né? Que assistiram à conferência. E houve uma questão que me incomodou bastante, que não, obviamente não vem ao caso recolocá-la aqui, mas você acha que, a despeito da distância, a despeito do conceito de decolonialismo, a despeito desse movimento importantíssimo pelo qual nós estamos passando agora, de revisionismo também, das chamadas fontes, né, do conhecimento. Quer dizer, nós estamos deslocando o olhar para dentro, de certa maneira, né? Quer dizer, nos voltando para o que não era conhecimento, né?
e que agora nós estamos redescobrindo como conhecimento. Eu me refiro, obviamente, à cosmologia de Davi Copenaua, na tradução de Bruce Albert. A impressão que dá, quando você fala sobre isso publicamente, as reações que isso causa, tem a ver com o que me parece uma certa incompreensão do que, para Nietzsche, significava um componente decadente, que não tem a ver, se eu entendi bem, a querela recente, que eu tive a oportunidade de assistir, que não tem a ver essa decadência propriamente com o primitivismo, né? Tem a ver com outros fatores, como intolerância, como xenofobia, como racismo, como, enfim, tudo isso que se despreende de uma certa visão autoritária da ação política. Nesse sentido, você acha que realmente faz sentido considerar Nietzsche um autor que tenha flertado com uma crítica aos ideais igualitários democráticos? Quer dizer, eu acho tão absurda essa ideia de um Nietzsche antidemocrático, e você não acha que o curto-circuito que a sua intervenção causou não tem a ver com uma certa incompreensão também da extensão máxima do perspectivismo de Nietzsche para fora da Europa? Nietzsche não acaba enviesadamente nos ajudando a entender o Brasil também? Olha, Henri, muito obrigado por essa pergunta. Eu a considero de extrema importância. Certamente, essas questões estão hoje na ordem do dia e por meio delas, se busca, eventualmente, colocar uma certa limitação em relação à apropriação que se possa fazer do pensamento de Nietzsche como, digamos, um impulso que nos ajuda a pensar questões que são cruciais para nós, como, por exemplo, essa questão do colonialismo, decolonialismo, etc. Eu acho que é muito bom que o debate se estabeleça e que se consolide e amadureça em torno dessas questões, porque precisamente o debate e, digamos, a força desse debate, né, a densidade que ele possa vir a adquirir, é o que vai nos permitir medir se nós podemos ou não podemos ainda colher no pensamento de Nietzsche elementos que são, eu diria, decisivos, né, para pensar aquilo que são dilemas, impasses e, eventualmente, prenúncios da tarefa da filosofia aqui, entre nós e no nosso tempo. E um elemento aí que eu considero e gostaria de destacar aqui, né, nessa homenagem ao professor Benedito Nunes, é alguma coisa, eu sei, vou me referir a um autor que te fala de muito perto ao coração, que é o Theodor Adorno. Eu acho que o Adorno reconheceu isso que eu estou chamando de impulso no pensamento de Nietzsche com uma clareza absolutamente cristalina. E é expressa na tese de que Nietzsche leva o pensamento a pensar contra si mesmo. Então, essa ideia de vincular o pensamento mandatoriamente, né, à tarefa de ser conduzido aos seus últimos limites e, portanto, de pensar contra si mesmo, é alguma coisa que impede a estagnação e que nos força a levar aquilo que a gente pode recolher do pensamento de Nietzsche ao seu extremo, inclusive, eventualmente, a possibilidade de pensar contra ele, mas contra ele a partir de um impulso colhido na sua própria obra e, portanto, da maneira mais genuinamente nietzschiana, porque justamente a vigilância do pensamento, a sua vigilância mais radical,
consiste na possibilidade de reflexivamente voltar-se contra si mesmo. E aí eu acho que o perspectivismo ganha todo o seu sentido, e foi o que eu procurei descobrir procurei destacar naquela ocasião. Essa dança nômade dos pontos de vista é justamente aquilo que torna o Nietzsche de uma riqueza, eu diria, quase incomparável em relação às tarefas que nos cabem hoje. Eu queria terminar realmente agora fazendo uma última observação que me parece fundamental. Você está no auge da carreira, você está no ápice da maturidade intelectual, você tem uma contribuição inestimável na formação de quadros e na redação de textos fundamentais para a nossa vida acadêmica, universitária. Tudo isso ancorado em uma gentileza reconhecida por todos e todas que te acompanham a vida inteira. E nesse exato momento, quer dizer, em que você poderia se fechar na especialização, no auge de uma suposta autoridade que você tem sobre a obra de Nietzsche, que você nunca se arvorou, obviamente, esse voltar-se para o Brasil dessa maneira, essa dedicação, por exemplo, a ler o pensamento ameríndio com com o rigor filológico que te identifica, isso de alguma maneira, não quero forçar nenhuma aproximação, mas isso tem alguma coisa a ver com os movimentos de Benedito Nunes, quer dizer, quando ele, antes de qualquer pessoa, disse que o único pensamento, a única filosofia brasileira era o Manifesto Antropófago. Quer dizer, você acha que teu trabalho, nesse momento da tua carreira, deve a Benedito alguma coisa nesse sentido, esse voltar-se para dentro do Brasil? Olha, a minha resposta é, sem dúvida nenhuma, sim. Não, sim, enfaticamente, né? Não que, digamos assim, eu possa dizer sou um discípulo filosófico do Benedito Nunes, mas eu acho que há uma veia no trabalho dele, uma veia que eu considero um ducto, um canal de importância decisiva na obra dele, do qual eu certamente, e de modo muito modesto, me aproximo e me reconheço. Muito bem, muito obrigado, Oswaldo. Conversa maravilhosa. Eu é que agradeço a você, agradeço a Andréia. Realmente, para mim, foi, de fato, uma ocasião muito, muito especial. Eu Poeta. agradeço aos dois e tenho certeza que esse registro memorável é de uma utilidade metafísica. Eu tenho muito a agradecer aos dois e ao público que nos assiste, ao público que vai ficar vendo essas falas e que vai permanecer estudando e lendo Benedito Nunes, permanecendo e lendo professor Oswaldo Giacoia, permanecendo e lendo professor Henri Bournet. Muito obrigada.